da APA é um assunto recorrente. Acompanhamos de perto o processo, né, de formatação dessa lei, do Congresso, enfim. Alguns aí vão lembrar dos nossos encontros, a gente sempre trazia updates, né, do que estava acontecendo no Congresso. Finalmente temos uma lei, obviamente acho que temos um caminho pela frente, né, a lei complementar e tudo mais, que a gente está acompanhando. Mas, a partir de 2026, a gente já vai ver algumas mudanças. Eu acho importante para todo mundo começar a aquecer aí as turbinas para essas mudanças, né? Eu acho que 2026 vai ser um ano de transição, 2027 começa, de fato, a implementação que vocês vão sentir mais efetivamente. Então, acho que é isso. Vinícius é um parceiro nosso aqui da Apro, trouxe um pouquinho de insights de como essa mudança vai impactar o dia a dia de vocês. A ideia é que a gente traga um conteúdo aqui muito prático, né? Tentando ilustrar um pouco a realidade na vida de vocês. O doutor Vinícius atende algumas das nossas associadas, então ele está acostumado aí com esse ambiente do mercado audiovisual. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas. A ideia hoje aqui é começar um bate-papo. O Vinícius até já se colocou à disposição se a gente quiser fazer mais uma rodada de discussão. Enfim, no futuro ele está à disposição. Então, de novo, só agradecer você, Vinícius, Matheus aí, que enfim, tem conduzido essa pauta aqui dentro, e um bom trabalho para todo mundo. Obrigado, Mari. Bom dia a todos. Pessoal, fico muito feliz de ver a casa cheia para falar sobre reforma tributária, né? É um sinal de que está todo mundo muito esperançoso, que está por vir, muito otimista, né? Que vai ser uma coisa que vai mudar bastante. Vai piorar um pouco para depois melhorar, tá? Mas tem bastante coisa que vai ser alterada e a gente realmente já está na hora de se atualizar. Obrigado, Mari. Obrigado, Matheus, pela oportunidade de falar para vocês aqui. Falar sobre reforma tributária nesse momento é inevitável fazer uma introdução sobre o cenário que a gente tem atual de tributos no Brasil. O Brasil é reconhecidamente um país caótico em termos tributários. A gente tem uma situação não apenas de muitos tributos, mas também de muitas legislações diferentes. Por que nós temos muitas legislações diferentes? Porque, basicamente, cada ente federativo, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, tem as suas próprias leis e disciplinam a carga tributária como bem entendem. Não sei se vocês já ouviram o termo, mas é bastante comum falar em guerra fiscal, quando os estados entram em conflito para trazer empresas para os seus territórios, os municípios entram em conflito para atrair as empresas. Não sei se vocês se recordam, mas tem aquela reportagem da Veja que ficou super famosa, que Barueri era uma cidade de empresas sem funcionários, porque as empresas se mudavam para Barueri, tinham uma alíquota de ISS muito menor, só que não se mudavam de fato, né? Todos os clientes estavam em São Paulo, toda a operação, todos os funcionários estavam em São Paulo, mas lá tinha uma salinha lá em Barueri e falava, não, eu sou Barueri, quero pagar o ISS reduzido. Então ficava esse cenário caótico. Hoje, nós temos legislação para vocês que prestam serviços de mais de 5.500 municípios. Então, é algo extremamente complexo. Talvez vocês tenham uma atuação mais centrada em municípios específicos, etc., acabem não atuando com o Brasil inteiro. Mas quem tem atividades que atuam com o Brasil inteiro, sofre com situações esdrúxulas, em que você muitas vezes quer pagar o tributo, mas o município não tem um sistema para gerar guia. Você tem que pedir a guia por e-mail. E sabe o que é o pior? Às vezes o município manda com atraso. E aí já manda a guia com a multa. Você pediu na data certa, o município manda com atraso e já te manda cobrando a multa moratória, afinal você está atrasado. Então esse cenário é um cenário que a gente precisava realmente se livrar. E o Brasil, além de tudo isso, é um país em que, além de ter muito tributo para pagar, é difícil pagar tributo. E esse é o pior cenário. É aquele cenário em que o contribuinte ele quer pagar tributo, mas não consegue. Porque são tantas as obrigações acessórias e tão confusas as legislações que ou ele não sabe para quem paga, ele não sabe se tem que pagar de fato ou não,
E quando quer pagar, muitas vezes não está evidente como chegar à base de cálculo do tributo que tem que pagar. Então, esse é o cenário que faz com que o Brasil, essa é uma pesquisa já bastante divulgada, que o Brasil seja reconhecido por demandar mais horas para apuração e pagamento de tributos. Ou seja, não é que apenas tem muito tributo para pagar. Tem muito tributo para pagar e é difícil pagar. Eu preciso de um staff grande e preparado para conseguir cumprir com as obrigações acessórias. Aí vocês sabem melhor do que eu que qualquer errinho de obrigação acessória, qualquer coisa do tipo, gera penalidades, e penalidades graves. Tá? Então é algo que a gente tenta eliminar com a reforma tributária, ou pelo menos mitigar. Cenário atual, tá, de reforma. Quando a gente está falando em reforma tributária, a gente está falando em reforma tributária do consumo. O que é isso? Consumo de bens e serviços vai mudar a tributação como ela ocorre hoje. Existe também em andamento a reforma da renda. Tá? A reforma da renda é um pouco mais complexa. A reforma da tributação da renda depende, tem mais apelo no Congresso Nacional, é menos burocrático pagar o imposto de renda e mexe no bolso de muita gente que não quer mudar o estado atual. Eu não sei se vocês já ouviram falar da tributação de dividendos, mas a tributação de dividendos, que é algo, olha, eu atuo com tributário desde 2009, é algo que desde 2011 eu ouço falar como se fosse iminente, né? Ah, ano que vem vai, ano que vem vai, mas parece que agora vai mesmo. Já estão especulando aí que a tributação de dividendos é praticamente certa para quem tem retiradas acima de 1.200.000 e que não tenha tributação, 1.200.000 no ano, né? E que não tenha tributação do lucro real na sua pessoa jurídica, ou seja, tributou no lucro presumido da pessoa jurídica e recebeu dividendo isento, vai ter uma tributação complementar. Tudo isso está acontecendo extraoficialmente. Quando a gente fala em reforma tributária, a gente está falando isso aqui, ó, reforma tributária do consumo. Mas, em paralelo, já está acontecendo uma reforma tributária da renda. A conta gotas, mas ocorre. Na última sexta-feira, o governo incluiu no projeto de lei que corta benefícios fiscais a pretensão de aumentar a tributação do lucro presumido em 10%. Então, o governo colocou no projeto de lei que, a partir de agora, o lucro presumido, né, que ele é baseado em percentuais de presunção, vocês que são prestadores de serviços têm um percentual de presunção de 32%, o governo quer aumentar para 35%. Então, vejam que é algo em andamento a reforma da renda. Mas o que a gente vai falar aqui hoje? Né? Vamos manter o foco aqui na nossa apresentação. A gente vai falar sobre a mudança do ISS, do ICMS e do PIS/COFINS. O IPI já estava quase indo embora. O IPI já era dado como morto, mas aí no final das contas mantiveram o IPI para produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, para manter a concorrência, etc. Não é o caso de vocês aqui. Qual que é o cenário que nós temos hoje? Como que funciona a base de incidência de tributos? Basicamente, não interessa se eu vendo mercadorias ou presto serviços, eu vou pagar PIS/COFINS. Então, esse é o conjunto de PIS/COFINS aqui, englobando todas as atividades, independentemente de ser uma prestação de serviços, uma alocação, cessão de direito de uso de software, etc. Eu vou pagar PIS/COFINS sobre isso, porque é um tributo que incide sobre a receita. Mas, na tributação sobre o consumo, nós também temos uma dicotomia entre ICMS e ISS. Então, classicamente, o que a gente tem? Se eu vendo mercadorias, eu pago ICMS. Se eu presto serviços, eu pago ISS. Mas existem atividades que não estão sujeitas a nenhum e nem a outro. Como, por exemplo, a alocação. Porque não é uma obrigação de dar, também não é uma obrigação de fazer, e aí ficava livre da incidência. Nós temos também a questão das produtoras, etc., de estar fora da incidência do ISS, mas aí não é por não ser uma obrigação de fazer, e sim por um veto da legislação complementar, que aconteceu lá em 2003, pelo presidente Lula, etc., que acho que não vem ao caso aqui agora. Basicamente, é essa a representação simplificada que a gente tem de tributos hoje sobre o consumo.
O que vai mudar? Né? Vamos lá, então o que vai ter de diferente agora com a reforma tributária? A reforma tributária ela foi oficialmente introduzida na Constituição, que é a lei máxima do Brasil, no final do ano passado, pela Emenda Constitucional 132. E foi regulamentada no começo desse ano pela Lei Complementar 214. Então, já está aprovada a reforma tributária. Eu falo isso, sempre enfatizo isso, porque tem muita gente que fala, mas eu não acredito que a reforma tributária vai vingar, não acredito que ela vai para frente. Já está aprovada. Ainda se está discutindo como vai funcionar ali a repartição de receitas entre estados e municípios, etc. Mas a reforma tributária já está aprovada. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a eliminação parcial do imposto sobre produtos industrializados. Por que parcial? Se eu produzo um bem que é produzido na Zona Franca, eu continuo pagando IPI, tá? Para poder manter a Zona Franca vantajosa. Eu vou eliminar o ICMS, eu vou eliminar o ISS e vou eliminar o PIS/COFINS. Tudo isso vai dar lugar ao IVA brasileiro. Né? Quando a gente viaja para o exterior, alguma coisa do tipo, e faz uma compra, recebe uma nota fiscal com o IVA destacado, né? Que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Na Europa já utilizado há muitos anos. A aspiração brasileira era essa, fazer um IVA brasileiro. Só que, como no Brasil as coisas nunca podem ser simples, houve uma repartição do IVA. Tá? Então, o IVA ele é dividido em dois. CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai para a União, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser partilhado entre estados e municípios. CBS vai substituir PIS/COFINS, IBS vai substituir ISS e ICMS. Aqui eu tenho a linha de transição, né, do que vai acontecer. Eu vou retomar isso lá na frente. Mas só para deixar registrado desde já. Quando começa a reforma tributária? 2026. 2026 já existe a obrigação que os documentos fiscais de vocês apontem um valor de IBS e CBS. Por que isso, pessoal? Porque uma das premissas da reforma tributária é manter a carga. É fazer assim, a gente não pode arrecadar menos do que a gente já arrecada. Tanto é que saiu no jornal, falar, o Brasil vai ter o maior IVA do mundo, etc. Como se isso fosse um absurdo. Na verdade, isso só reflete o que já acontece hoje. A gente tem uma das maiores cargas tributárias sobre o consumo do mundo. E, em 2026, o governo vai fazer um teste. Por que um teste? Ele quer saber quanto ele conseguiria arrecadar com o IBS e CBS. Originalmente, né, nos planos, quando foi aprovada a emenda constitucional, era que já em 2026 vocês pagassem IBS e CBS. Você já ia ter uma guia de pagamento, etc. Ia poder compensar com PIS/COFINS e tudo mais, mas você já ia pagar. Só que como ficou muito em cima da hora, em 2026 vocês não precisam pagar, contanto que façam um compliance adequado de destacar na nota fiscal. Então, a Receita Federal já liberou os layouts, tá? Que vão ser utilizados para a nova formatação da nota fiscal, e aí a nota fiscal vai ter que ter esses documentos. Então, hoje eu não emito minha nota fiscal. A gente vai ter que fazer uma adequação com relação a isso. Porque vai ter que ter o destaque do IBS e da CBS. Conforme a gente vai falar adiante, não interessa mais essa questão de prestar serviços, de não estar na lei complementar, etc. Vocês serão contribuintes do IBS. Aqui, acho que é o principal slide da apresentação. E aqui é o que a gente mostra exatamente os principais pontos que vão ser modificados. Tá? Materialidade. O que o legislador tentou, né, ao fazer essa legislação? Ele falou, eu estou cansado dessa história de estar ou não no anexo da lei complementar. Eu não aguento mais isso de locação não ser circulação de bens, não ser prestação de serviços e eu não poder tributar. Então, a partir de agora, eu vou tributar tudo. A partir de agora, qualquer fornecimento de serviços e bens, materiais ou imateriais, inclusive direitos. Esse ponto aqui dos imateriais é interessante, né? Porque eu até conheci a Mari e o Matheus mais profundamente porque a gente falou muito sobre créditos de carbono. Né? E o meu mestrado é em tributação de operações com créditos de carbono.
E basicamente não havia tributação. Quando eu cedo um crédito de carbono, eu não estou prestando um serviço, então eu não pago ISS, como eu também não estou circulando uma mercadoria, eu não pago ICMS. Porém, com a nova redação da legislação, eu estou fornecendo um bem imaterial. Por quê? O crédito de carbono atualmente é classificado como um direito de compensação ambiental. Logo, eu vou pagar IBS e CBS sobre isso. Então, vejam como essa redação tem, inclusive, potencial para levar a uma completa modificação da carga tributária de diversos setores. Um setor que hoje não paga nada, vai começar a pagar IBS e CBS. E por que isso foi aceito pelo Congresso Nacional? De repente, todo mundo vai pagar um IVA de quase 30%. Porque tudo se esconde sob a desculpa da não cumulatividade. O que é a não cumulatividade? Fiquem tranquilos, contribuintes. Podem ficar tranquilos. Vocês vão poder tomar crédito sobre tudo que vocês pagarem de IVA. Não vocês, pessoa física. Né? A gente, pessoa física, vai só pagar mais caro, mas não vai tomar crédito de nada. Mas vocês, pessoa jurídica, vão poder tomar crédito. Hoje, quando vocês contratam um prestador de serviço, vocês não tomam crédito do ISS. É custo para vocês. O ISS não é não cumulativo. A partir de agora, vocês vão tomar crédito. Então, a partir de agora, aquilo que o prestador de serviço tiver pagado de IBS e CBS vai refletir em crédito para vocês. Quando vocês contratam um escritório de advocacia, eu vou lá, emito a minha fatura, e a minha fatura tem ISS. O ISS é custo para vocês. Vocês não tomam crédito. A partir de agora, vai sair IBS, CBS e vocês vão tomar crédito. Isso resolve todos os problemas, como eles dizem que resolve? Não resolve. Vai ter aumento de carga tributária no setor de serviços. É um fato. A produção aqui de vocês, para algumas hipóteses, vai ter alíquota reduzida, o que vai resolver o problema em algumas hipóteses, né, em produção de obras de arte, etc. Mas, por exemplo, a advocacia. A advocacia, nós lá na escola estamos no lucro presumido. A gente paga 3,65 de PIS/COFINS e a gente paga um ISS que é insignificante, próximo de 1%. Então a gente paga 4,65. A partir de agora, vai pagar 70% da alíquota de IBS/CBS. Então, se a alíquota for 30, a gente vai pagar 21. Então, vejam que para a advocacia vai ter uma mudança relevante. Em tese, tudo bem, porque quem adquire o serviço advocatício vai tomar crédito sobre isso. Mas sempre, será? E os escritórios que só atendem pessoa física? Né? Tem escritório de família, que faz divórcio, inventário, etc. Vai dar crédito para quem? Não vai dar crédito. Então vejam que essa não cumulatividade, ela é uma desculpa, tá? Ela diz que vai resolver tudo, mas na prática não vai. Eu vou contar para vocês algo que talvez vocês não se recordem, mas lá em 2002 só existia no Brasil PIS/COFINS cumulativo. Só existia 3,65 de PIS/COFINS. E aí falaram para o governo, olha governo, não dá para cobrar 3,65 em toda etapa da cadeia comercial. Senão o tributo fica acumulando e aí fica onerando o consumidor final. O tributo ele precisa ser não cumulativo. O tributo precisa dar crédito para a etapa seguinte. E o governo falou, então deixem comigo, eu vou resolver para vocês. E o governo lançou a não cumulatividade de PIS/COFINS. Só que para isso o que ele fez? Aumentou a alíquota para 9,25. Ele falou, mas fiquem tranquilos, vocês vão poder tomar crédito. Esse é o maior contencioso federal que existe hoje. O que dá crédito de PIS/COFINS ou não. E a gente ficou anos discutindo lá em Brasília se a peça que vai dentro do alto-forno da indústria daria ou não crédito, tinha que ver se a peça foi queimada durante o processo produtivo ou não, e tudo mais. Então veja como a não cumulatividade é algo complexo. Né? E hoje quem está no lucro real aqui dentro paga 9,25 de PIS/COFINS.
Quem está no presumido paga 365 mais acumulativo. Além disso, essa é uma grande mudança que a gente vai tratar também no próximo slide. Princípio do destino. O que acontece no princípio do destino? Hoje em dia, interessa para a tributação do imposto sobre serviços do local em que vocês estão. Fora para quem presta serviço de construção civil, engenharia, etc., interessa aonde vocês estão. Então, eu estou em São Paulo, eu vou recolher para São Paulo. Não interessa que o meu contratante está no Rio de Janeiro. Eu vou recolher para São Paulo, porque aqui é o local do meu estabelecimento. A partir de agora, muda completamente isso. A partir de agora, vai interessar onde está o meu contratante. Eu vou passar o próximo slide e depois eu volto para esse. A título de exemplo, se eu estou em São Paulo, mas o meu contratante está em Florianópolis, eu vou recolher para o IBS, Santa Catarina e para Florianópolis. Não mais para São Paulo. E a CBS? A CBS é para a União, então não interessa onde você está, onde o cliente está, vai ser sempre para a União. A guia vai ser sempre a mesma da CBS. Mas do IBS, não. A guia do IBS vai variar aonde está o meu cliente. Se o meu cliente está em Cuiabá, eu vou ter que conhecer a alíquota de Cuiabá, a alíquota do Mato Grosso e fazer o meu compliance tributário e garantir que o recolhimento seja feito para esse município e esse estado. E dentro do caso de Ceará e Fortaleza. Por que isso aqui foi modificado? Esse é talvez a maior vitória da reforma tributária, tá, pessoal? Por quê? Para acabar com aquelas situações esdrúxulas que acontecem no Brasil, de muitas vezes você ter todo o seu mercado consumidor em São Paulo, mas sem instalar sua indústria em Extrema, Minas Gerais. Não sei se você já ouviu falar de Extrema, Minas Gerais, mas é um paraíso do ICMS. Né? Eu já atendi clientes que falaram, não, mas todos os meus clientes estão em São Paulo. E a gente fez análise para eles quanto eles iam pagar de ICMS em São Paulo. Inviável. Então, vou ter que ir para a Extrema para produzir por lá e mandar minha mercadoria para São Paulo. Olha que coisa absurda. Meus clientes estão aqui, eu estou aqui, mas eu vou ter que produzir lá para mandar para cá. Não sei se vocês já viram importação. O pessoal que está em São Paulo nunca importa para São Paulo. Importa pelo Espírito Santo, por Santa Catarina. Para quê? Para ter esses regimes fiscais benéficos. E com isso conseguir uma redução do preço final ao consumidor. Isso vai acabar. A partir de agora, vai interessar aonde está o meu cliente e não mais aonde eu estou localizado. Inclusive, São Paulo vai ter uma perda de arrecadação com isso, porque São Paulo concentra muitas indústrias, o Estado. Né? E aí vai perder bastante arrecadação do ICMS com relação a isso, mas tem fundo de compensação, etc., acho que não vem ao caso. O que fica aqui, a lição é, nós temos mais de 5.500 municípios. Então, a partir de agora, os meus sistemas vão ter que estar integrados para conseguir identificar a alíquota do município em que está localizado o meu cliente. Para quem tem clientes localizados nas capitais, etc., vai ser fácil. Mas se tiver algo muito fora disso, vai ter que ter um compliance aí para fazer essa apuração e recolhimento. Além disso, a apuração é por fora. Tá? Aqui é um papo bem de finanças e para quem é contador vai entender também. Que hoje em dia você tem um efeito nefasto do tributo. Né? Você não sabe quanto você pagou de tributo quando você recebe uma nota fiscal. Porque o tributo é calculado por dentro. Né? Ele sobre ele, exatamente. E a partir de agora, você vai ter uma situação diferente. O meu preço é esse, quanto que eu vou colocar em cima de IBS e CBS. Então vai vir destacado, a gente vai ter maior clareza com relação a quanto a gente paga de tributo na hora que a gente vai no mercado fazer uma compra. Pelo menos isso. Essa é uma grande vitória da reforma tributária. Exceções taxativas. Esse é um ponto extremamente relevante. Não vai ter mais aquela situação de conseguir mudar a legislação toda hora para conseguir um regime mais benéfico para a sua atividade. Não vai existir isso. Quem tem um regime beneficiado na legislação complementar, tem. Então, a advocacia, por exemplo, não vai pagar IBS cheio. Vai pagar 0,7% do IBS cheio. Né? Vai pagar 70% do valor que os demais vão pagar. Já está cravado, não vai mudar isso, etc., porque é uma lei complementar, é mais difícil de aprovar, então tem vários fatores aí que tornam mais difíceis. Uniformidade. Esse aqui é um ponto também bastante relevante. As regras são uniformes
tá? Para o fornecimento de bens e serviços. Então, tanto as alíquotas quanto as regras vão ser uniformes. Se eu tenho se o município coloca uma alíquota, né, de 10%, vamos colocar, vai ser 10% para todo o fornecimento de bens e serviços. Tá? Então não vai ter essa situação mais de vamos ver qual que é o NCM, para verificar qual que é a alíquota e tudo mais. Não, a partir de agora vai ser uma coisa uniforme, o que é bastante positivo em termos de tributação. Então, essa, inclusive, é a padronização. Né? A legislação é a única em todo o território nacional. Então, vai ter variação da alíquota, mas a legislação é a mesma. A gente não vai ter mais aquela situação de ter que ficar ligando na Câmara Municipal para pedir por e-mail a legislação do município porque não está na internet. Então, vai ser a mesma legislação e a alíquota vai ser fixada também a mesma para todos os bens e serviços. Não cumulatividade. Tá? Vocês vão poder tomar crédito sobre as aquisições de bens e serviços. A regra é ampla. Qualquer bem e serviço que tenha sido tributado pelo IBS, esteja destacado na nota fiscal. Tá? E aqui é um ponto que eu vou falar um pouco depois, que é o split payment, retenção pelo adquirente, que é o quê? Que é vocês só podem tomar o crédito depois do efetivo pagamento do tributo pelo seu fornecedor. Então não vai mais ter aquela situação em que eu tomo crédito e nem sei se meu fornecedor pagou ou não. Isso aqui, pessoal, demanda um compliance, inclusive. Quando você vai pagar alguém, você vai ter a opção de já reter o IBS e CDS dele. E o recomendável é que vocês retenham e paguem, porque aí você já pode tomar o crédito. Então isso vale para o bem e para o mal. Quando vocês receberem, o seu cliente vai também reter. O que isso significa? Um impacto direto no fluxo de caixa das empresas. Então, se antes eu recebia, né, vamos supor que o valor da minha nota é 1.000, eu recebia 1.000 e no mês seguinte eu fazia uma apuração e pagava 30, agora não, agora eu recebo 70. Então, isso tem um impacto direto no fluxo de caixa das empresas. E se você adquirir um bem que você vai utilizar dentro da sua empresa, né, não para produção exatamente, mas para o ativo, ele vai dar crédito também, salvo algumas exceções, como uso e consumo pessoal dos sócios, etc. Falando aqui sobre a legislação complementar, né, a incidência vai ser sobre operações com bens e serviços, importações, aqui eu já falei da questão dos bens materiais, inclusive direitos, etc. Então, é uma ampla incidência. Só não vai ter incidência na exportação de bens e serviços. Então, se o meu contratante está no exterior, o dinheiro vem do exterior, tem ingresso de capital no Brasil, aí não teria essa tributação. E aquela lógica de não exportar tributo, né, para favorecer o mercado nacional. Tudo vai ser tributado. Não tem mais essa de, não está na legislação complementar. Por quê? Eles chamaram de bens tudo aquilo com bens móveis, materiais e imateriais. E o que é serviço, segundo essa nova definição? Tudo, todo o resto. Todo e qualquer outro fornecimento que não seja de bens vai ser fornecimento de serviços. Então, ou seja, vai ter tributação. Aqui é uma questão mais de âmbito de incidência, o que vai ter ou não. Tem operações que hoje não são tributadas e vão ser tributadas, trocas, permutas, locação, dação em pagamento, etc. Tudo isso vai ser tributado, mas acho que não é muito o caso de vocês especificamente. Mas fica aí no slide. Quem é o contribuinte? Né? Sempre é o fornecedor dos bens e serviços ou direitos. Podem ser pessoas jurídicas, podem ser associações, entidades, pessoas físicas, tem as definições legais, e o que não paga tributo são essas definições aqui que são a exceção. Tá? Sociedade em conta de participação, que é algo que chama essa definição, inclusive vai poder optar por ser contribuinte, porque é depender da atividade, ninguém vai contratar um não contribuinte. Por quê? Porque não toma crédito. E isso é um ponto que vai atingir vocês também. Se vocês pagarem serviços para empresas do Simples Nacional, vocês só vão tomar crédito sobre aquilo que esse prestador de serviços do Simples Nacional pagou. Então, o crédito é nada. Muito baixo o crédito que vocês vão tomar. Então, essa vai ser também uma análise financeira que eu vou falar lá no final também da apresentação.
Período de transição, né? O que a gente já sabe, tá, em 2026? A gente vai ter que destacar a alíquota de 0,9% da CBS e IBS 0,1%. Em 2027, vai ser extinto o PiscoFins. Não existe mais PiscoFins e a CBS começa a valer ao todo vapor. Bom para quem não está no presumido. Porque para quem está no presumido aqui, paga hoje 3,65% de PiscoFins. E estima-se que a alíquota da CBS vai ser 9%. Então, já em 2027, tem um aumento imediato de carga tributária em termos de CBS. Tá? E depois disso, vai começar uma fase de transição, que o imposto sobre serviços vai ser reduzido gradualmente, e aí vai começar a valer o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, eu vou trocar um por outro gradualmente. Problema: isso vai ter que ter um controle bastante rígido. Por quê? Lembrando, o ISS não dá crédito. Eu vou continuar pagando ISS. O IBS dá crédito. E aí eu vou ter que tomar crédito só sobre a parcela do IBS, desconsiderando o ISS. E aí eu tenho uma novidade, né, para vocês. O que vocês acham? Você acha que vai ser uma coisa bem organizada, que um tributo não vai incidir sobre o outro, ou que com certeza um tributo vai incidir sobre o outro? Então já se especula, né, que talvez seja imediatamente entrar com medidas judiciais em 2027 para evitar que eu tenha que pagar CBS sobre o ISS, por exemplo, na informação da minha do preço. O governo já se pronunciou sobre isso. Ele disse: a gente precisa avaliar se isso atingiria ou não a ideia de neutralidade. Lembra que eu falei lá atrás que uma das premissas do projeto é que eu mantenha a mesma arrecadação. E parece que o cálculo foi feito considerando que a CBS incidiria sobre o ISS. Não sei se você já ouviu falar da discussão, né? Mas tem a discussão do ISS na base do PiscoFins, né? E até hoje está pendente de resolução. Então talvez a gente tenha que bater um novo contencioso aí de que tributo vai incidir sobre o outro. Aqui é um ponto que demanda bastante atenção, e aqui a gente já começa a entrar numa parte até mais específica para quem faz as contas ali, né? Que é o quê? As formas de pagamento. Quais são as formas de pagamento? Eu vou poder, no começo, isso ainda está em deliberação, seguir apurando créditos e débitos. Porque esse cara aqui, ó, que é a menina dos olhos da reforma tributária, o split payment, ainda não está pronta. O que é o split payment? Acho que o pessoal fica dando nomes muito chiques, etc. É basicamente um pagamento repartido. Uma parte vai para o governo, uma parte vai para o fornecedor. Hoje no iFood, quando a gente faz um pagamento pelo delivery, né, pega um hambúrguer em casa, a gente paga para o iFood, passa o cartão uma vez. Só que já existe a repartição que o iFood recebe uma parte e o restaurante recebe outra parte. Isso é um split payment. Não tão bem organizado como o que tem de governo, mas é um split payment. O que vai ser feito, né? Quando o comprador faz o pagamento do boleto, passa o cartão, etc., a própria instituição financeira faz uma segregação e passa o valor líquido para o fornecedor e já passa os tributos para o fisco. O sonho do governo é que, quando o comprador pague, a instituição financeira já veja quanto que o contribuinte tem de créditos acumulados e retenha só o líquido, só a diferença entre o que é devido e o que tem de crédito. Ou seja, o governo está terceirizando até a apuração das empresas. Em tese, vai sair do controle de vocês, não sair do controle, mas vai ser assistido de perto o quanto vocês estão tomando de crédito. Toda a apuração de vocês, o governo até chama isso de apuração assistida. Por quê? Ele vai entrar lá e ver como vocês estão apurando crédito e débito para já reter a parte líquida certinho. Além disso, enquanto o split payment não entra
em vigor, vai ter a possibilidade de pagamento pelo adquirente. E isso aqui é aquele ponto que vale para o bem e para o mal que eu falei para vocês. Quando vocês forem adquirir bens e serviços, vocês já optam pelo pagamento do IBS-CBS do seu fornecedor. Você vai pagar para ele só o líquido. Assim você resguarda o seu direito ao crédito. Mas o cliente de vocês também deve fazer o mesmo. Então, quando ele fizer o pagamento, ele vai fazer o pagamento líquido para vocês. E aqui tem uma pedra no sapato de vocês, que eu sei qual é, que é adiantamento de recursos. O adiantamento de recursos já deve ter a retenção de IBS-CBS. Então, imagina vocês que vocês nem emitiram fatura, nota, nada, mas vocês receberam um adiantamento de recursos. Esse adiantamento já deve ser tributado. Então, ele já deve chegar menos do que chegaria caso não tivesse em vigor o IBS-CBS. Então, esse é um ponto extremamente relevante para quem faz o controle do fluxo de caixa. Tá? A reforma tributária ela vai mexer com todo mundo da empresa. Quem controla o fluxo de caixa, quem controla as obrigações acessórias, TI, RH, né, porque tem benefício para o diretor que não vai dar crédito de IBS-CBS, tem que reavaliar se ele está no caminho certo ou não. Mas o que vai mudar em termos de fluxo de caixa é isso. O quanto de dinheiro chega no seu bolso porque já teve a retenção do tributo. Cenário atual, né, o comprador faz o pagamento do valor bruto, a instituição financeira repassa para o contribuinte o valor bruto e depois de um mês o contribuinte repassa ao fisco, vocês repassam ao fisco. Após a reforma tributária, a instituição financeira vai fazer essa segregação. Aqui é uma linha do tempo que mostra esse período de transição. Né? Então, 2026, ano teste. 2027, CBS já começa a valer com tudo, extinção do PIS/COFINS. E em 2029 vai ter a substituição gradual ali do ISS pelo IBS, até que só em 2033 a gente vai ter para valer a reforma tributária. A gente vai abandonar todos os esqueletos do passado de ISS e ICMS e a gente vai ter uma tributação plena com o IBS-CBS. Ou seja, só em 2033 que vocês vão ter uma apuração mais simplificada em termos de tributos. Até lá, não quero ser pessimista, mas vai ser difícil. A gente vai piorar para depois melhorar. Mas fato é que vai piorar sim. Esse começo vai piorar. Sim, vocês vão ter duas apurações. Exatamente, duas obrigações acessórias. Por quê? Porque você vai recolher o ISS, para quem recolhe o ISS, né, para São Paulo. Mas o IBS você vai recolher para o município que está localizado o seu cliente. Então vai ser uma coisa que realmente vai ter um compliance forte aí para garantir que a recolhimento seja feito de maneira adequada. E aí, pessoal, questões práticas aqui para vocês. Tributação atual. Né? A gente coloca imposto de renda de 25% porque é uma aproximação. Né? A alíquota do imposto de renda é 15% e tem um adicional de 10% sobre tudo aquilo que excede 20 mil no mês, 60 mil no trimestre. PIS/COFINS, 9,25% para quem está no lucro real, 3,65% para quem está no lucro presumido. E o ISS, 2% a 5%, cientes ali dessa discussão que atinge as produtoras, etc., de não tributação pelo ISS em razão do veto à lei comunitária e todas as estratagemas da Prefeitura de São Paulo para tentar tributar isso. Com a reforma tributária, o IR e ISS continuam os mesmos. Tá? Conforme a gente vai ver no último slide aqui, no lucro presumido não tanto. O lucro presumido vai pagar mais IR mais ICS. Não a alíquota, mas em valor absoluto. Agora, a CBS ainda não está, né, definida qual vai ser a alíquota de IBS-CBS. É um mistério. O governo vai usar esse teste de 2026 para saber quanto ele precisa cobrar para chegar à mesma arrecadação que ele tem hoje. A gente está colocando em termos práticos
produtos, tá? Só para poder fazer compra, etc., a gente está colocando 9% de CBS e 19% de IBS, totalizando 28%. Só que a legislação complementar ela tem uma relação com possibilidade de redução, uma ótima redução para a produção de filmes, séries, etc. Você reduziria em 60% a tributação. Né? Você pagaria 0,4% da alíquota cheia. Por que isso é algo que é extremamente benéfico, mas não necessariamente vai ser a salvaguarda das produtoras? Porque não está claro na legislação complementar se isso atingiria ou não a produção de conteúdo publicitário. Então, a partir do momento que eu faço esse vídeo para material publicitário, eu estaria protegido pela alíquota reduzida ou não? Pela legislação, parece que não. Tá? Esse é um ponto que provavelmente vai dar discussão. Para produzir cinema, tá claro, você vai pagar 0,4% da alíquota cheia. Para produzir filme publicitário, ainda vai ter discussão. Então, aqui a gente tem a regra para... Aqui é o dispositivo legal que fala, né, dessa redução. E o que ele fala? Né? Ele estabelece uma redução de 60% para produções nacionais, artísticas, culturais, de eventos jornalísticas e audiovisuais. Então, eu vou ter uma lista de atividades no anexo 10, tá? Mas o mais importante para isso é que sejam relativas a espetáculos teatrais, circenses e danças, shows, desfiles de carnaval, eventos acadêmicos, científicos, congressos, conferências, simpósios, feiras de negócios, exposições, feiras, galerias, mostras culturais e artísticas, programas de auditório, jornais, filmes, documentários, séries, novelas, entrevistas, clipes musicais e obras de arte. Talvez esse aqui seja o mais aberto, né? Obras de arte, etc. Mas, fica a dúvida. Fazer um filme publicitário pode ser considerado uma obra de arte? Diria que não. Mas tem gente já dizendo, não, mas tem que defender a publicidade, etc, etc. Eu até acho... Por que não em filmes apenas? Como é hoje? Desculpe, Por que não em filmes apenas? Como é hoje? como assim? E o que diz o... Programas, auditório ou jornalísticos, filmes. Filmes ali, para mim, tem como se defender plenamente. O conteúdo publicitário é um filme? Então, o que a produtora faz, a produtora em si faz é o filme. A agência, que é uma outra história. Uhum. A produtora faz o filme e entrega o filme pronto. Posso? Pode, Matheus, deve. Esse ponto aí, eu estou mais alinhado com o Vinícius, tá, gente? Por quê? Se a gente pega essa tipologia que foi utilizada aqui, programas de auditório, jornalísticos, filmes, documentários, ele está tratando da espécie ou do gênero. Em tese, a gente, pela legislação toda, a gente tem uma separação. Filmes aqui seriam os longa-metragens, tem lá na MP e tal, definição e tal. E lá na MP também tem a definição de obra visual publicitária. Esse foi um ponto que, inclusive, a gente se manifestou na época, a gente levou isso, tentou alterar a relação, a gente até conseguiu, não no 139, mas no 124, se eu não me engano, fazer uma revisão. Mas aqui ficou desse jeito, a gente até tinha falado assim, já existe no campo normativo, no campo legal, uma definição do que é obra audiovisual. Adote isso que está lá no MP para a gente tratar sobre o gênero, não sobre a espécie. É bizarro a gente ver aqui entrevistas e clipes musicais, até a terminologia é errada tecnicamente, mas passou. E eu também meio que sigo, eu acho que está muito estreito encaixar aí obra publicitária, também acho. Ele quer que você vá brigando, mano. Aí o especialista que fala. Essa, assim, brigar nesse momento, não dá para brigar nesse momento. Porque a lei complementar já foi aprovada e a associação fez um trabalho excelente, inclusive, para garantir que isso passasse. Agora,
tem que aguardar a produção de efeitos, e aí você pode discutir depois o alcance disso aqui. Mas o que dá para dizer de imediato, tá? Existe dentro do governo, do próprio judiciário, um clima de não vamos atacar a reforma tributária por enquanto. A reforma tributária veio para acabar com todas essas discussões. Então a gente, até lá no escritório, muitas vezes fala, a gente vai ter que ter muita cautela quando for iniciar uma ação judicial. Porque a verdade é que existe no judiciário um clima do tipo, vai mudar a lei, os advogados vão querer vender trabalho para todo mundo, brigar, coisas desse tipo. Eu diria, tá? Mesmo se alguém quisesse brigar, o que não me parece o caso, mas mesmo que alguém quisesse brigar, eu diria, já se prepare para pagar a alíquota cheia, tá? Por material publicitário. Porque não vai ter segurança para a gente tomar o risco na cabeça e falar, eu vou pagar 0,4 e ponto final. Tá? Então, esse é um dos grandes pontos de atenção. Por quê? Pode falar. Claro. Produção nacional. Eu vou pedir para falar no microfone, porque a gente está fazendo transmissão lá embaixo e o pessoal não está escutando. Eu estava lá embaixo. Produções nacionais requerem CPB para isso? Certificado de produto brasileiro, ou seja, se fizer um serviço para um player, Netflix, por exemplo, a gente se beneficia dessa redução ou não? O Matheus tem até mais expertise que eu para falar sobre esses requisitos formais específicos, mas acho que a ideia é, se a produção ocorre em território nacional, se ela tem a participação de atores, etc., todos os requisitos roteiros e demais feitos no Brasil, ainda que o pagador seja estrangeiro, seria uma produção nacional. Eu não sei se sua pergunta é exatamente essa, mas se for um pagador estrangeiro, nem teria essa tributação. Sobre a obrigação de CPD, isso se mantém. É uma outra obrigação que é em relação à veiculação da obra. Não interfere aqui. E aí, neste caso, para a Netflix, aí eu já entendo que você está produzindo um filme, um documentário, uma série, enfim, aí sim você teria a redução, mas a emissão de CPD ela continua porque não toca na questão de reforma tributária. Sempre acho que você vai tentar não dar redução. Portanto, se ela ia dizer, se é uma obra brasileira, então você tem um certificado de produto brasileiro. Se ela não é brasileira, você não tem redução. Era essa a minha dúvida. Se eles iam tentar... Você está desconfiado da receita, você pensa que vai tentar cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha, né? Então, tem esses requisitos aqui que vão levar ao enquadramento numa alíquota reduzida. E essa alíquota que vocês conseguiram aqui, ela é excepcional, tá? A redução em 60% é muita coisa. E eu digo para vocês, a advocacia que brigou muito, que tem a OAB, tem lobby muito forte, vai pagar 0,7. Vocês vão pagar 0,4. Eu tenho uma dúvida. Como é que você entende essa compatibilização junto à lista do anexo 10 que tem na nossa cadeia, só parte da cadeia está introduzida lá nas LDS? Né? Toda a parte de pós-produção, por exemplo, a gente não conseguiu incluir lá nos LDS. É uma loucura para a gente ter entrado no fim, né? E aí eu queria entender a sua visão sobre isso, se então só o que está lá no anexo 10, aquelas atividades, é que a gente teria redução e a gente vai ter um sistema híbrido, ou se a gente pode considerar a cadeia toda, enfim, esse foi um outro ponto que a gente se manifestou, tentamos introduzir que no texto final não foi acolhido. Bom, obrigado aí, pessoal. Tudo combinado, tá, pessoal? Já me passaram as perguntas antes. Mentira. Eu entendo que são requisitos cumulativos, tá? Então, é necessário que esteja no anexo 10 e que sejam relativos a essas atividades. A gente passou por uma discussão muito semelhante recentemente no PERS, né? Porque o PERS ele falava, olha, você tem que ter o seu KNAI listado no anexo e ter a atividade de turismo relacionada àquilo. Até que eu não vendi nada de PERS até. Todo mundo que me procurava falava, olha, eu acho que você não tem. Veio me procurar gente que teve um aumento absurdo de receita durante a pandemia. Eu falava, meu amigo, não foi para você o PERS.
né? Quiser brigar, vai brigar, mas eu acho perdido, inclusive. Né? Porque eram requisitos cumulativos, e depois virou aquele carnaval do Persa, né, que muda a legislação a cada meia hora. Eu entendo que não, Matheus, eu entendo que você tem que ter a atividade, então as atividades que não estão listadas no anexo 10 teriam que ter uma tributação integral. Então vai ter que ter um controle rígido aí do que seria tributado com a redução do que não seria tributado com a redução. Aqui, pessoal, eu fiz, e eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar com precisão, tá? Então eu vou narrar para vocês o que eu fiz, né? Cientes que eu sou advogado, e advogado aí na sociedade nunca foi conta, mas a gente se esforça no Excel. O que eu fiz aqui, pessoal? Tirei números da minha cabeça, tá? Uma produtora que tem uma receita de filmes, 2,5 milhões, e uma receita de material publicitário de 5 milhões. Da onde que eu tirei esses números? Da minha cabeça, tá? Pensei e coloquei aqui. Tem lógica nenhuma, é só para a gente fazer uma conta simulando aqui o impacto disso. Se eu tenho 2,5 milhões de receita de filmes e 5 milhões de material publicitário, eu tenho uma receita bruta de 7,5 milhões. Até aqui, ok? Sobre essa receita bruta, eu vou pagar ISS, 5%. E PIS/COFINS de 9,25%. Por quê? Porque no meu exemplo vai ter um lucro real. Se for lucro presumido é diferente. Receita líquida, 7,5 milhões menos os tributos. Custo de produção, também tirei da minha cabeça, há um número fictício. Chega a um resultado bruto. Despesas em geral, o aluguel da minha sede, etc. UTI, 600 mil. Lucro antes do imposto de renda da contribuição, é esse. E aí eu joguei 34%, está conjugado de ISS, sobre o valor do lucro antes do IES, chega a um resultado contábil de 2.429.000. Aqui é o cenário da reforma tributária, com os mesmos valores. Então, eu tenho uma receita de filmes de 2,5 milhões e uma receita de material publicitário de 5 milhões, de filmes publicitários. Né? Aqui, ao invés de eu tributar o ISS a 5 e o PIS/COFINS a 9,25, eu vou tributar CBS e IBS a 28%. Por quê? Caso não houvesse a redução de alíquotas nesse slide aqui, tá? Isso aqui é para vocês verem a relevância do que vocês conseguiram conquistar em termos de redução de alíquotas. Né? Se fosse 28%, eu chegaria numa receita líquida de 5 milhões e 400. Enquanto que no cenário anterior eu teria uma receita líquida de 6.400. Custos de produção são os mesmos, IR é 34%, e olha o resultado contábil aqui, ó. 1.749, perto de 2.429. O que isso aqui demonstra, pessoal? Demonstra que vai ter que mudar o preço de muitos serviços por aí. Quando eu faço isso aqui, para você ter noção, para a advocacia, é muito mais assustador. Que aí aumenta, ou não, vai aumentar bastante o preço do serviço advocatício. Tem uma série de serviços que vai ter um aumento relevante de carga tributária. E vocês me perguntam lá no escritório de advocacia, qual que é a principal despesa? É advogado. Não é o que dá crédito. Pois não. No caso do exemplo de lucro real, do ponto de vista econômico, contábil mesmo, os créditos que você tem ali, a alíquota de PIS/COFINS hoje de 9,25. Quando você faz uma apuração de crédito, no nosso mercado, ele mais ou menos vira em torno de uma alíquota efetivamente paga, 3,6, alguma coisa. Já foi feita alguma simulação de como funcionaria para o CBS na hora da apuração dos créditos? Uma coisa é a alíquota cheia e a base de cálculo, outra coisa são essas compensações. Porque eu penso que a lógica do IVA tem que ser sempre eu pagar sobre o que eu adicionei àquele e não sobre 100%, senão, de fato, tem que mudar o preço de muita coisa. Essa é a minha pergunta, porque senão, de fato, tem um impacto grande no resultado. Me permite, eu também estou me poupando aqui nas perguntas, mas eu queria fazer uma colocação. Acho que isso é a
primeira observação importante, logicamente, na sua simulação, o 9,25 não será 9,25, porque tem crédito, portanto, o resultado será outro. E na simulação com IVA, aquilo que você falou, tem que mudar o preço, não. Vai ser os 2 milhões de receita, mais 28 de IVA que eu vou cobrar no meu cliente. Não é? Então, em tese, por mais que a gente se agrade dos 60%, logicamente, assim como o advogado vai ficar mais caro, mas que vai pagar o comprador. No nosso caso, nós vamos ficar mais caro, mas que vai pagar o cliente. Logicamente, toda a lógica da reforma tributária é algum setor vai diminuir, outro vai aumentar. A parte de serviço, em tese, deve ter um custo maior. Mas, no fim, só para não criar o terror, eu acho que quem está pagando essa conta é o próximo, né? O anunciante, se ele for o destino final. Ele também vai se creditar, né? E assim vai até que chegue no consumidor. Principalmente quem trabalha com B2B, não B2C. Nós não somos a ponta final. Então, o custo não será nosso. Então, é importante que ressalte isso, porque um terror enorme que eu perdi quase 800 pau de lucro, não é verdade? Perfeito. Aqui, a gente, depois da primeira pergunta, né? Com relação ao PIS/COFINS, qual que é uma grande diferença? Hoje, você toma crédito sobre seus insumos de 9,25, independentemente de quanto tenha sido pago pelo seu fornecedor. Você olha o valor da nota e toma crédito de 9,25. Com a CBS vai ser diferente, né? Você não vai tomar crédito sobre o valor, você vai tomar sobre aquilo que foi efetivamente pago. Então, a apuração, né, qual que vai ser o impacto na prática, vai depender muito do caso a caso. Se vocês, por exemplo, eu não sei, mas na produção tem muita PJ lá, né? Muito prestador individual, autônomo, que é PJ e está no Simples Nacional. Hoje, vocês tomam, quem dá outro real, toma crédito de 9,25 sobre o valor da nota. E quanto foi pago efetivamente? Vai ser equivalente a 1%. Então, você vai ter uma redução bruta do crédito que você toma do seu fornecedor Simples Nacional. A menos que ele se torne contribuinte de IBS-CBS. Então, você vai ter que chegar. Eu acho que é importante, uma coisa da reforma tributária é chegar para os seus fornecedores, para os seus clientes e falar, vamos conversar? Eu recebi recentemente, inclusive, o Carrefour mandou para todos os seus fornecedores um e-mail falando, vamos conversar sobre reforma tributária? Isso vai circulando em todos os grupos de advogados, etc. É uma coisa que a gente fala faz tempo. Vai ter que ter conversa sobre reforma tributária. Você tem que chegar para aquela pessoa que é um Simples Nacional, que nem sabe como a reforma tributária afeta ele, e explicar. Falar, vamos fazer uma simulação do seu preço? Quanto é seu preço hoje? Quanto seria o seu preço com o IBS-CBS? Vale a pena para mim pagar mais caro e tomar o crédito? Ou não? Vamos manter do jeito que está. Pensem que para vocês ainda tem solução, né? Você pode ter essa negociação, etc., com o seu fornecedor. Tem muita gente que não vai ter essa possibilidade. Tá? Quando você tem um lei, você poderia também considerar no trabalho de cálculo dos COFINS, mas você tem a obrigação de receber a nota fiscal do fornecedor. Você não pode, eu não posso pegar, te apresentar uma nota fiscal e você não receber por um serviço que eu prestei a você. Como lei, é a mesma coisa do governo, é a mesma coisa agora no Correio Simples Nacional. Então, se você vai negociar com o fornecedor, certamente o correto seria o governo também pensar para essas etapas, para que não tivesse tanto esse impacto. Porque vai ser muito grande, você pegar o volume de pessoas que querem o Simples Nacional, é uma unidade. Assim, vai ser uma conta que varia conforme a realidade de cada um. Tá? Você tem uma noção, a gente estava esses dias fazendo umas contas
e descobriu que tem um setor que vai se beneficiar muito com a reforma tributária do setor de serviços, que é monitoramento de caminhões, bem específico, né? O cara que faz monitoramento de segurança de caminhão. Porque a maior despesa dele é com telecomunicação, que é o que paga ICMS. Como ele é prestador de serviços, ele não é contribuinte do ICMS, ou seja, todo o tributo pago pela telecomunicação era custo para ele, não tomava crédito. E ele pagava o ISS sem crédito nenhum. A partir de agora, esse cara vai tomar crédito da telecomunicação, do DSLS, e vai pagar o DSLS. Então, para ele vai ser ótimo. Então, assim, vai variar realmente conforme o contexto de cada atividade. Para quem tem na produção muitos fornecedores simples nacional, existe a necessidade de sentar e fazer a conta de caso a caso. Por quê? O seu fornecedor simples nacional, ele é pequeno. Ele está querendo receber o valor no bolso dele ali, não interessa se você vai dar crédito ou não. Então, caso você queira que ele se torne contribuinte de DSLS, você vai ter que ter um aumento de preço. E quando a gente fala, pessoal, de IDSLS, a gente não pode esquecer que vai ter a questão da não cumulatividade, que não é algo simples, é algo que tem mais controle de obrigação acessória, etc. E isso vai chegar para esse cara que é minúsculo, que paga um valor minúsculo para uma contabilidade fazer ali uma entrega, emitir a DAS e fazer o pagamento, e você chega para esse cara e fala, então a partir de agora você vai apurar créditos e débitos e tudo mais. Então, eu acho que é algo para ser visto com cautela. E fazer a conta, né, saber qual vai ser o impacto no preço aí, realmente. Porque uma das grandes distorções também do sistema de PIS/COFINS hoje é essa. Você pega um fornecedor simples nacional e toma crédito de 9,25, independentemente de quanto ele pagou. Isso vai mudar. Tá? Assim como quando vocês contratam um lucro presumido. Né? Quanto que o fornecedor lucro presumido pagou? 3,65. Você vai tomar crédito de 9,25. Então existe aí uma parte que está faltando. Né? Gente, eu vou pedir de novo, quando for pedir qualquer dúvida, fale no microfone, porque a gente tem uma sala lá embaixo que o pessoal está acompanhando também, para eles participarem. Obrigada. Bom, aqui, de novo, só uma simulação e sem redução de alíquota, pessoal. Quanto que eu teria que chegar no meu preço para ter um resultado contábil próximo? Né? Eu teria que ter um aumento de valor do meu serviço. Isso aqui é lucro real, tá? Estou dando um exemplo de lucro real. Mas, se fosse lucro presumido, já fica um ponto aqui para vocês. Eu tive um aumento de receita bruta. Qual que é a minha base de cálculo no lucro presumido? Receita bruta. Entendeu? Que vai para 35, se especulando. Então, é 10% sobre 32, então vai para 35,5%. Mas vocês conseguiram ali a redução de 60%. Tá? E só voltando aqui, um ponto que é extremamente importante. Tá? Isso aqui é uma simulação matemática. Mas, de fato, hoje, esse ISS aqui que vocês pagam não dá crédito para o seu cliente. Esse DSLS vai dar crédito para o seu cliente. Então, tem essa diferença, né? A premissa da reforma tributária é que o imposto dê crédito até chegar para o consumidor final, que vai ser o que paga. No caso de redução de 60%, aí você teria um cenário positivo se isso fosse aplicado para todas as atividades, tanto para receita de filmes, quanto para a receita de material publicitário. Então você teria aqui, enquanto você tem uma tributação de ISS de 5% e PIS/COFINS 9,25%, você teria de CBS 3,6% e IBS 7,6%. Então você teria aqui um cenário, mesmo mantendo o mesmo valor, né, em que você teria mais resultado contábil. Mais resultado contábil é sinônimo de quê? Mais dividendo no bolso do sócio. Nesse caso, eu acho até que a simulação 2 ela vai ser muito melhor.
Porque, nesse caso, se eu tenho redução de 60%, mas o meu fornecedor não tem. A maioria deles, né? Então, logicamente, o meu crédito vai ser maior. Portanto, eu também não vou pagar os 7,6, o 3,6, né? Vou ter crédito em cima disso. E, como resultado, vai aumentar no final. E aí, só para completar, que é de fato uma dúvida que eu carrego, apesar de eu achar que a resposta é, pelo menos o API diz que não vê sentido, que é a questão de projetos que a gente trabalha com renúncia fiscal. Renúncia fiscal significa dizer, claro, que ela vai acabar. Talvez. Ninguém sabe, né, qual vai ser o futuro da renúncia fiscal e das leis de incentivo para o audiovisual. Mas hoje a realidade está posta. A gente trabalha com renúncia fiscal e isso para as produtoras não são consideradas receitas, são consideradas passivos. A nossa receita é apenas a nossa remuneração para gerenciar uma produção. Porém, toda a gestão da produção gera um crédito. E não é uma despesa. Mas ela não gera crédito. Então, quem trabalha com renúncia fiscal vai ter devolução de imposto. Não vai ter que pagar imposto. Em tese. Então, qualquer exercício que você faça, digamos que 12 milhões e meio seja de renúncia fiscal. Nem pode considerar como receita isso. A receita dela vai ser, sei lá, 10% que é a taxa de administração, vai ser 250. Mas a despesa dela pode ser exatamente o que está aí. E vai gerar um crédito enorme. Como você vê esse cenário das renúncias fiscais nesse sentido? Porque não há nenhuma restrição. Sim? E aí marca um outro gosto também. Se ativo, compra de patrimônio gera crédito, serviço gera crédito, pagamento de direitos também gera crédito, certo? Não teria essa distinção. Então, me parece que todos os projetos incentivados, os gastos vão gerar crédito. A não ser que venha na regulamentação alguma exclusão disso. Né? É familiar para vocês? Não tanto, mas eu consigo compreender a sua ideia em geral. Acho que assim, vamos lá. Especula-se o fim dos benefícios fiscais e o governo almeja a redução de todas as renúncias fiscais. Sexta-feira da semana passada foi enviado ao Congresso o projeto de lei que objetiva essa redução. O Brasil vai virar um país sem renúncia fiscal? Não. A gente vai continuar tendo SUDENE, a gente vai continuar tendo a questão do IPI para quem produz produtos na Zona Franca de Manaus, etc. Então vai ter vai continuar existindo a renúncia fiscal. O que não vai mais existir é renúncia por parte de estados e municípios. Né? Então, por exemplo, dando um exemplo, a gente trabalha muito com trade de comércio exterior. As trades de comércio exterior, elas sobrevivem de benefícios fiscais. A razão de existir de uma trade é o benefício fiscal. E aí, para eles, é um cenário desesperador. Por quê? Vai parar de fazer sentido isso, importar pelo Espírito Santo e mandar a mercadoria para São Paulo, se eu tenho meu cliente em São Paulo. Eu vou importar já para São Paulo, Porto de Santos, e entregar aqui para ele fácil. Para essas empresas, vai parar de existir essa questão da receita e do benefício fiscal. Para vocês, a ideia é, se vocês continuarem tomando mais créditos do que débitos nesse cenário que você colocou, seria sim possível ter esse acúmulo, inclusive de crédito. Eu não consigo visualizar como haveria uma restrição a isso. Tá? E direitos, complementando, direitos dão créditos. Então, o que vocês pagam em termos de direitos, etc., vão dar crédito de BSBS, porque vai ser tributado. Esse é verdadeiro. Se eu faturar direito, também vou pagar. Mas só para completar, no audiovisual, especificamente a nível federal, a renúncia fiscal está sempre baseada no imposto de renda. Então, se acredita que a reforma de renda vem, eu não acredito que nesse governo não vem mais nada. E acho que no começo do outro também não vem. Então, nós vamos conviver isso por muito tempo. Assim, né? Então, acho que esse incentivo fiscal, às vezes, audiovisuais vão continuar. O que está sendo discutido é a questão dos municípios e os estados. Né? Já tem ideias, né? Tipo cashback,
enfim, coisas que vão ser criadas pensando nos estados e municípios para substituir. Isso é imediato, porque vai ter um impacto agora. Agora, as outras leis de audiovisual é imposto de renda. Eu acho que ainda vai demorar talvez mais uma década aí para mexer nisso. Queria ter o seu otimismo. Voltou. É que eu queria falar fora da gravação, entendeu? Já ouviu falar de um sujeito chamado Daniel Loria? Daniel Loria, ele foi parte da Secretaria Especial da Reforma Tributária, né? O Daniel Loria, ele não tem formação, a especialidade dele não é PIS/COFINS, ICMS e ISS. A especialidade dele é o quê? Tributação da renda. Ele foi para o governo na expectativa de participar da reforma da renda. Mas aí ele sentiu que a reforma da renda tem mais receio por parte do Congresso Nacional, porque mexe no bolso de muita gente. Né? Quando você começa a falar de lucro presumido, dividendo isento, etc. Mas eu acho que a reforma da renda tem muita coisa passando já. A tributação dos fundos exclusivos, come cotas fundo fechado, tributação de empresa no exterior por resultado não distribuído. Então, existe já diversos aparatos para modificar a tributação da renda. O fim do incentivo, acho que quando você mexe com essa questão de cultura, talvez tenha realmente até uma resistência pela própria ala mais radical do governo, né, que enxerga nessa produção como algo essencial para o Brasil, culturalmente, a projeção do Brasil no exterior. Então, difícil imaginar que vai acabar. Mas a reforma da renda, eu diria que ela vai chegar sem a gente perceber, tá? Já tem muita gente colocando a tributação dos dividendos, eu tenho muita gente colocando a tributação dos dividendos como certa, tá? Vinícius, agora a não cumulatividade por dividir ela vai atingir também ou beneficiar empresas que estão no presumido, né? Porque antes só quem estava no real, agora quem está no presumido também. Exato, e esse é um ponto bastante relevante, sabe por quê? Não é fácil apurar que o não cumulativo. Em tese, vai ser muito mais simples do que o PIS/COFINS. Porque o PIS/COFINS tem que ver, é insumo ou não é? É essencial, relevante para a atividade ou não é? A partir de agora, não. Pagou, vai levar crédito. Tá? Mas, sim, essa é uma grande mudança para o lucro presumido. Gente, imagina só quem é prestador de serviço no lucro presumido. Vai ver democracia. A gente não está acostumado a fazer alguma atividade. Né? Paga o ISS, paga o PIS/COFINS cumulativo. A partir de agora, a gente vai olhar lá, fazer a conta para saber o que vai me dar crédito ou não. E, como eu falei, o buraco fica ainda pior para quem é simples nacional. E aí você vai falar para o seu fornecedor de simples nacional: escuta, vira a contribuinte do IBS-CBS aí. Ele vai falar: beleza, eu vou aumentar meu preço. Só que também vai ter que aumentar o valor que ele paga para o contador dele. Né? Porque o contador dele vai ter muito mais controle também do que simplesmente emitir uma DAS. Vai ter que pagar ali o IBS-CBS, controlar o crédito, etc. Então, uma grande mudança da reforma tributária é a não cumulatividade agora para todos. Todo mundo vai ter que controlar créditos e débitos. Inclusive, um trabalho que a gente faz no escritório é verificar o que vai dar crédito dentro das suas atividades. Imaginem vocês uma indústria. A indústria está feliz, na verdade, porque para eles tem muita coisa que não dá crédito hoje em dia que vai dar crédito para tudo. Só que a gente está tendo que revisar planilhas e mais planilhas para saber o que vai dar crédito e qual vai ser o impacto deles em termos de preço. Né? Porque tem casos e casos. Né? Eu tenho um dos principais clientes do escritório, é um produtor de pães. E os mercadinhos que vendem por todo o Brasil são um pouco simples nacional. Né? Então, vai chegar lá, não vai tomar o crédito, etc. Porque já vende para o consumidor final mesmo, etc. Então, só nesse exemplo aqui, com redução, aí no próximo exemplo, eu faço a redução apenas para os filmes. Então, olha que situação. A gente vai ter uma apuração segregada de IBS-CBS para aquilo que é receita de filme e aquilo que é receita de material publicitário. Então, para chegar numa base aproximada aqui, eu teria que ter um aumento do preço, respeitado, é claro, o controle de créditos e débitos, para eu saber o que me dá crédito ou não. Só para ser honesto aqui eu também não estou usando nenhum crédito, tá? Então, não tem crédito aqui, não tem crédito aqui. Pessoal, já encerrando aqui,
Como que fica? Não, cadê o lucro presumido? Eu apertei o botão do mouse, você falou que eu ia apertar uma. Aqui, esse é o lucro presumido. No lucro presumido, eu tenho um plus adicional. Qual que é o meu plus do lucro presumido? Eu vou ter uma modificação na receita bruta. Se eu tenho uma modificação na receita bruta, eu vou pagar mais IR do que eu pagava hoje. Vejam só que situação. E aí a pessoa está dizendo, não, certamente o IBS-CBS tem que ser excluído da base de cálculo do lucro presumido. Ele é um tributo cobrado e destacado na nota. Até hoje, o lucro presumido paga, considera o ICMS, por exemplo. Diga, Maria. Desculpa, gente. Aí eu tenho que discordar de você por uma questão. Hoje não tem, a gente não toma esse crédito de PIS, COFINS e ISS. Quando passar a tomar, talvez, eu estou falando isso, eu adoro esses planejamentos, quando passar a tomar, talvez não seja tão feia assim a coisa, você está no presumido, mas você vai tomar esses créditos, então talvez não tenha esse aumento de preço. Mas, vamos lá, de fato, tudo que você vai tomar de crédito, ele vai mudar essa perspectiva aqui. Mas o quanto você está na sua receita bruta não seria afetado pelo crédito. Você... Mas você não vai aumentar o seu preço? Não necessariamente. O que você está assumindo ali de repasse... Mas eu não estou grossapando tudo não, viu? O que você está assumindo ali, eu entendi, é para equiparar o resultado. Isso, mas eu não grossapei ali para cheio. Então, só que se você tiver a compensação no IBS e no CBS dos dois, hoje, como esses 865 são custo na veia, provavelmente ali a gente vai ter um custo muito menor de IBS e CBS. Então, não necessariamente vai precisar haver esse repasse desse tamanho. Talvez tenha um equilíbrio de preço. Claro que vai variar de quanto você contrata de MEI, quanto você contrata de Simples Nacional. Não é uma conta simples, mas eu acho que talvez seja mais benéfico, inclusive, para o lucro presumido, porque o crédito que a gente vai tomar é gigante e hoje toma zero. Perfeito. Agora eu entendi o seu ponto. Eu já te digo, isso aqui a gente faz, né, no escritório conforme a atividade. No meu escritório, eu vou aumentar o preço. Tá? Não existe. Era muito melhor pagar 3,65 de PIS COFINS cumulativo do que tomar crédito sobre o que eu vou tomar. Por quê? O meu custo mais relevante no escritório é o quê? Advogado. E advogado não dá crédito. Entendeu? Para mim, não para vocês, vai dar crédito, porque você recebe nota fiscal de serviço advocatício. Mas o que a gente paga de salário não vai dar crédito. Então, no meu caso, isso não vai ser compensado pela não cumulatividade, porque eu não teria que aumentar meu preço. Esse é o seu ponto, né? Talvez eu não precise aumentar meu preço. Vamos reformular. Partindo da premissa que eu aumentei meu preço, eu vou pagar, além de 10 eu vou pagar mais IR mais CS. Tá bom? De fato, você acredita que a base de cálculo do presumido vai ser a receita mais o IBS e o CBS? Porque se o IBS e o CBS é destacado, há uma incoerência tributar presumido incluindo os minutos. Vamos voltar à velha. O que você acha que vai acontecer? Não, eu acho que se olhar sobre o aspecto da Receita Federal é bem possível, mas é incoerente com toda a reforma tributária. Né? Concordo com você, mas a gente já teve uma grande tese tributária que falava, olha, tem que excluir o ICMS da base da receita bruta do lucro presumido. Afinal, o STF não decidiu que ICMS não é receita bruta para fim de PIS COFINS, então também não pode ser receita bruta para fim de lucro presumido. Você sabe o que eles falaram? Não. O lucro presumido é um regime que não comporta exclusões. Se você quiser excluir alguma coisa, liga para o real, para o lucro presumido é uma opção. Sim, imposto sobre imposto. Mas assim, esse debate aqui está bem acalorado, tá? Se vai ou não dar lucro presumido ou não. O que eu digo para você, e tem um profissional da Receita, chamado Adriano Subirá, que é o maior
fornecimento em tempo real de informações do governo é o LinkedIn desse cara. E ele deu a opinião pessoal dele no grupo do WhatsApp que a gente tem, que ele falou, não, eu entendo que não tem que tributar. Não faz sentido, segundo a lógica da reforma tributária, eu pagar mais IR e mais CS em razão disso. Mas eu digo para vocês, o que vai acontecer, considerando o cenário atual e a posição do judiciário, que você tem que pagar a receita pública sem qualquer exclusão, é que vai ter mais IR e mais CS. Tá? Pessoal, então, aqui os impactos, né, a não cumulatividade vai dar muito mais crédito, então a gente vai ter essa possibilidade de tomar crédito sobre coisas que hoje não dão crédito. Questão do fluxo de caixa, né, do split payment, que é o ponto mais relevante, talvez, para quem controla o fluxo de caixa das empresas. E aí o ponto de atenção é a questão do Simples Nacional, que era para falar no final, mas eu acabei já falando ao longo da apresentação. Eu acho que eram essas as considerações que eu tinha para a gente começar um bate-papo a respeito de reforma tributária e ficamos à disposição para eventuais dúvidas que vocês tenham, a gente passa o microfone. Completar minhas perguntas, então. Quando se a gente vai fazer pagamento por destino, evidentemente eu imagino que esse pagamento deve ser centralizado, uma única guia, e a verificação de alíquotas nos diversos municípios do país deve ser uma coisa centralizada direto da Receita. Né? Deve ser uma loucura, imagina, para nós é pouco impacto, mas para várias que vendem para 5 mil municípios, é impossível fazer 5 mil guias, não é impossível. Já respondeu sobre antes de você fazer as próximas, tá? Em tese, vai ser diferente. Em tese, a Receita vai fazer a arrecadação da CBS e vai ser outro sistema que vai ter a BBS. Tá? Existe uma empresa que é do governo, que é o SERPRO. A SERPRO ela já está desenvolvendo, né? Inclusive depois eu vou pegar o e-mail e compartilhar com vocês o material também. A gente tem bastante material já pronto sobre a reforma tributária no escritório. E um deles, ele fala do novo layout da Receita Federal, das notas, etc. Tem até a calculadora que foi lançada para fazer simulações. O SERPRO já está atuando bastante para fazer o layout federal. O problema é, existe autonomia para os estados e municípios fazerem o próprio layout por meio do comitê gestor. Né? O comitê gestor, para vocês terem uma noção, não tinha nem sido instaurado há pouco tempo. Porque tinha impasse quais municípios iriam representar ou não. Agora já tem um comitê gestor que os estados instauraram pelos seus municípios e vai caber ao comitê gestor contratar uma empresa que vai desenvolver o layout. Eu acho que vai ganhar certo, né? Não faz nenhum sentido que não seja a empresa do governo federal que já fez para fins de CBS. Mas, por enquanto, o que nós temos é que vão ser coisas separadas e vai caber ao seu ERP interno da empresa identificar a língua de destino. Me permite mais duas só para completar. A questão do pagamento pelo adquirente. Quando você diz paga pelo líquido, na verdade, nós vamos pagar ao fornecedor o bruto, pagando o IBS ou o ICBS, né? E compete ao adquirente pagar o imposto. Como vai funcionar os prazos de pagamento nesse sentido? Eu entendi que logicamente, que a lógica não é regime de competência, é regime de caixa. Se eu recebi, eu pago, mas vai acumular no mês, é isso? Acumula no mês, paga no mês seguinte, já está isso definido? Né? Ainda não está definido, mas só acumula no mês se você quiser pagar, se o seu adquirente não fizer a retenção. Aí acumula no mês, você vai fazer uma apuração de crédito débito enquanto não implementar o split payment. Depois que começar o split payment, acabou, direto. Mas enquanto não implementar o split payment, se você não sofreu a retenção, você vai chegar no final do mês lá e fazer o split débito. Mas é algo provisório. Tá? E se for o adquirente que for pagar o IBS-CBS, aí ele vai ter um prazo de X dias após a operação. Tá? Ele vai identificar. Vai existir um novo código, tá? Junto com o nota fiscal. Vai ser como se fosse um número daquele e-mail de celular, sabe? Que você tem um código, tem um por documento fiscal. Aí, na hora que ele for gerar a guia, ele vai gerar com esse documento. Se você puder botar o artigo 139, a última observação, apesar de eu entender
a insegurança que a gente tem em relação à abrangência dos 60% para a publicidade, né? Eu acho que realmente dá muita discussão. Eu te digo isso porque a gente trabalhou em cima disso, tivemos reunião com o Bernardo da Penha. A hora que você coloca as palavras audiovisuais, a hora que você vai para o anexo 10º, onde não tem IMS específico para publicidade, um IMS falando de produções audiovisuais, a gente não pode esquecer que tem uma lei que regula a atividade, que é o 228, onde ela conceitua tudo isso. Ela diz que é uma obra audiovisual. Dentro da obra audiovisual tem a obra publicitária. Então, me parece que quem vai regular isso, a Receita Federal, e aí sim, tem a engenhoso aí nessa parada, ela não vai poder contrariar os conceitos da 228. Estabelece todo o regulamento da atividade do que é uma obra audiovisual. Então, quando fala produções nacionais audiovisuais, o fato a relação é infeliz, é uma combinação de coisas. Produções nacionais audiovisuais versus o NDS para 5 versus esse meia dúzia de item inapropriado. O item 7, ele não combina nem com a legislação atual. Quando fala jornalismo, auditório, filme, isso abrange uma parte do que a lei conceitua de obras audiovisuais. Então, realmente vai dar muita discussão. Mas eu acho que tem muito espaço para a gente enquadrar a publicidade aqui. Como é o seu nome? Paulo Chico. Paulo, você é advogado? O Paulo é contador, é do nosso conselho, foi parte muito importante nesse processo. Mas o que o Paulo está falando é verdade. Quando a gente fez a pesquisa lá dos MDS, né, para fazer a emenda que a gente mandou, enfim, não tem essa distinção, né? A direção de fotografia, não tem lá um MDS específico para a direção de fotografia publicitária, né? Que é um exemplo. Então, quando você entra no detalhe, de fato, é uma coisa só, para um filme, não especificamente uma obra publicitária. Não, perfeito. É que eu tenho essa leitura e assim, a gente está todo mundo numa fase muito inicial em termos de leitura do que é possível ou não. Mas neste momento, o que você tem é que aquele código seria combinado a tudo isso aqui. A partir do momento que você não tem aqui uma previsão do conteúdo publicitário, você não poderia usufruir daquele código da atividade de publicidade. E aí, Paulo, você falou de uma coisa assim, que aí vira um papo já para a gente tomar uma cerveja qualquer dia e conversar, que é o quê? Quando uma lei vem e traz um conceito novo, ela obrigatoriamente adotou o conceito vigente na legislação anterior para falar de obra audiovisual, ou ela pode introduzir algo próprio? Seria possível que a legislação tributária tivesse conceitos próprios? E aí é uma discussão assim, que gera debates há mais de 60 anos na academia. Não, sim, mas dessa lei aí não os teus conceitos, as tuas palavras. Ela bota o filme. O que é filme? Para esta lei. Nós temos uma lei que define o que é filme. O que é produção nacional audiovisual? Para esta lei. Mas o conceito não deu. Mas nós temos uma lei que define o que é produções nacionais audiovisuais. Eu acho que vocês estão perdendo a chance de ter o Paulo como advogado também, uma boa oportunidade, né? Matheus dá para o seu time. É que a gente já está preparado para ele brincar lá com os juízes. Mas eu diria para você, Paulo, o seguinte: tem um artigo 111 do Código Tributário Nacional que ele fala que os benefícios tributários, então as hipóteses de redução de alíquota, etc., devem ser interpretados literalmente. Então, a partir do momento que você fala, não, mas é que na verdade eu tenho que fazer um exercício de beber na fonte da definição da outra lei, ele vai dizer, não. O legislador, posteriormente, deliberou que são essas as atividades beneficiadas. Então, você não poderia estender aquilo que o legislador colocou no papel. Mas é um ponto interessante mesmo. Você vai ganhar muito bem. Eu tenho um filho de 9 meses e dizer assim, tá caro o leite. Está esperando. Deus te ouça. Isso é uma pergunta pontual. Quando houver a transição
créditos PIS e COFINS acumulados vão poder ser usados para nova tributação? Como é que vai acontecer? Já tem uma definição? Não, mas não vai ser possível utilizar a nova tributação por enquanto, tá? Isso, na transição não, por quê? Porque você teria originalmente essa possibilidade de compensar créditos com a CBS. Por quê? Porque você já pagaria nesse momento, a partir de 2026, a CBS, você poderia compensar o PIS e COFINS. Enquanto você tiver o crédito do PIS e COFINS acumulado, vai existir mecanismos de restituição preferenciais, tá? Mas isso não é assunto encerrado, tá? Existe ainda muita pressão por parte das empresas, inclusive por quem tem crédito de PIS e COFINS, não apenas acumulado dos insumos, mas também de decisões judiciais, exclusão do ICMS, exclusão do ISS, para poder compensar com a CBS. Isso é algo que está na iminência de ser resolvido, tá? Mas, eu diria, crédito de PIS e COFINS está muito mais fácil de resolver do que o crédito acumulado de ICMS. Infelizmente, não é o caso de vocês. Crédito acumulado de ICMS vai ser um grande problema. PIS e COFINS provavelmente você vai conseguir utilizar. Uma dúvida? Você tem um acumulado de setembro, aí você pode compensar. O acumulado de setembro você pode compensar em outubro. E existe uma agravante, porque muitas cidades produtoras, com certeza, você recebe a despesa do cara com antecedência aí, 30 dias após acumular, você paga 30 dias após acumular, mas, por exemplo, acabou o filme, o cara emitiu a nota dele. Tá? Mas o seu faturamento, o cliente sempre pede que você emita anteriormente. Então você não tem o cruzamento. É muito raro você conseguir cruzar receita e despesa de um determinado projeto. Consequentemente, se você for pagar direto do PIS e COFINS, você não vai ter despesa. Entendi. Aí automaticamente essa despesa vai ficar. E você não vai poder fazer a utilização dela no mês por mês. Sim. Porque como você emitiu a nota no mês 8, então você já vai registrar essa nota fiscal. Reconhece a receita no mês 8. No mês 8. E, por exemplo, novos fornecedores vão referir a esse projeto muito para o mês 9. Sim. Inclusive, eu dei aula recentemente na FPCAF para muitos contadores, né? E aí eu estava falando da questão da prova, vou contar algo bem relativo a um serviço faturado em dezembro de 2026, pagamento em fevereiro de 2027, você já vai ter um caos, né? Será que vai mudar isso? Questão de diferimento? Do diferimento. Então, a muda também. Ainda não falou também a questão dos créditos, que a diferença dele O crédito em dinheiro, você vai receber em dinheiro se, por exemplo, você sofreu uma retenção e você tinha crédito, né? Aí você recebe, até tem os prazos extremamente curtos, que é até difícil de acreditar, mas você receberia em dinheiro. Então. Mais alguma dúvida? Bom, tem nosso e-mail também aqui, vocês fiquem à vontade para mandar e-mail depois. Eu vou mandar o material para vocês, e aí vocês podem mandar dúvidas no nosso e-mail do escritório, etc. Acho que tem bastante, isso aqui é só para causar mais dúvidas. Né? É isso. Estamos em setembro, então acho que o primeiro dever de casa é entender, né? O que é contrata simples, né? O perfil de cada fornecedor aí de vocês para começar a entender o circuito de créditos e débitos, enfim. É um longo trabalho aí para todos vocês e estamos aqui à disposição, né, Matheus? Matheus mais que eu. Mas obrigada, Vinícius. Obrigado.